Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia, Sérgio. Então, Paulo, como é que Tudo vai? bem? Cá estamos. Na Carlinga, não é? Exatamente. Portanto, vamos dar continuidade à nossa série de programas sobre aeronáutica. Infindável. Infindável série de programas sobre aeronáutica. No último programa ficámos na Batalha da França e abordámos ligeiramente a Batalha da Inglaterra. Portanto, que é importante. Exatamente. Vamos começar por aí hoje. A Batalha da Inglaterra, alguns consideram que é um ponto de viragem na guerra. Talvez é um pouco prematuro considerar isso. Os historiadores da Segunda Guerra Mundial dividem-se. Os pontos de viragem da guerra. Uns apontam a Batalha de Inglaterra, mas é uma teoria um pouco recente, porque veio provar que a Alemanha não era invencível. Porque havia uma aura de invencibilidade desde a Batalha de França e realmente havia um desespero a nível da Europa e dos Estados Unidos, porque, de facto, os alemães estenderam-se em duas direções, para a Polónia e para a França, de forma imparável. Agora, restava saber o que é que ia acontecer com a Inglaterra, que estava isolada como ilha, mas não estava tão isolada quanto isso. Eu referi no programa anterior, claramente, que estava preparada a Operação Sea Lion, no Leão Marinho, que era a invasão da Inglaterra. Por invasão física, com desembarques de tropas e de blindados. Portanto, era uma invasão em regra. Era uma espécie de Normandia ao contrário. Pronto. Claro que, digamos assim, em Berlim, o que é que se decidiu primeiro? Isso eu penso que eles devem ter tido essa percepção, os alemães, o governo alemão, ou o alto comando nazi, na Batalha de França, que foi a capacidade que a RAF teve de cobrir, recorda-se no programa anterior, de cobrir não só as operações do British Expeditionary Force, como de cobrir a retirada em Dunkerque, na Operação Dínamo. Sim. Ora, o Göring, que apesar do seu aspecto anafado, já não era o Göring de 1918, não é? Tinha noção, e o comando da Luftwaffe, que a RAF tinha que ser tomada em conta. Não só pela qualidade dos seus aparelhos, mas também pela qualidade dos seus pilotos. E pela qualidade, eu volto a dizer, e disse no programa anterior, das tripulações de terra e da estrutura que a RAF montou. Porque vamos ver aqui algo que é importante para compreender a Batalha de Inglaterra. Não se trata... Há uma aura romântica e que há de ser eterna, de um Cantantes de Beira Tão Poucos, que é uma das frases lapidares do Sr. Churchill, sobre o estoicismo e o heroísmo dos pilotos da RAF, fosse qual fosse a nacionalidade que lá combatia. Mas a questão não é só esta. Isto é a aura romântica justificada e merecida. Mas também há outra questão. É que a Inglaterra teve o cuidado, ao longo nos anos precedentes à guerra, nos poucos, de montar uma estrutura articulada de aeródromos, de introduzir o radar e de introduzir os centros de comando espalhados pela Inglaterra, os centros de comando que articulavam as informações do radar com as operações, com os centros de operações dos aeródromos. E também de articular uma RAF, e isto é outra questão que também devemos aqui dizer, uma RAF que não era somente defensiva. Esta Royal Air Force realmente não era uma força unicamente defensiva do território britânico ou das forças de projeção britânicas no terreno. Porque tinha criado uma classe de bombardeiros. E o reconhecimento é um bocado tardio da Bomber Command. Em 1940, quando se inicia, digamos, a Batalha de Inglaterra na primavera, no final do verão de 1940, por alturas de setembro, a verdade é uma. Para além dos míticos Spitfires e Hurricanes e outros aviões mais estranhos ou aeronaves, como o Bolton Paul Defiant, que era uma experiência um pouco estranha de um caça, que em vez de ter as metralhadoras nas asas, tinha uma torre elétrica, acionada eletricamente à retaguarda, não tinha metralhadoras para a frente.
o avião não dava como um caça, primeiro não dava como um caça convencional, mas ele tinha sido feito com o objetivo era de abater bombardeiros. Portanto, a torre que girava, eu vou pôr a imagem, girava em função de ser um avião de interseção a forças de bombardeiros. Tinha um objetivo muito definido. Mas também eles começaram a criar o quê? A ensaiar. E aqui é bom enumerar alguns modelos, de que irei pôr imagens, tradicionalmente, mas que também as pessoas podem indagar. Como eu digo, não se pode entrar na Batalha de Inglaterra só assim de chofre. Eles tinham começado a ensaiar os bombardeiros médios como o Wellington, que eu referi, como o Bristol Blenheim, que eu referi. Mas, atenção, começaram a introduzir o conceito de bombardeiro estratégico. A primeira experiência, não é a primeira, vamos ver. Ainda havia outro bombardeiro médio, que era o Handley Page Hampton, que chamavam-lhe a mala voadora. Era a mala porque ele era muito estreito. A nível de fuselagem era extremamente estreito. Chamavam-lhe mala, the flying suitcase. A mala voadora. Pronto. Eles fazem experiências. Quando digo as experiências, em relação aos ingleses, as experiências são coisas levadas muito a sério. Do Avro Manchester. Se eu disser isto, Avro Manchester. Pois o Avro Manchester, que eu por a imagem, é o ensaio em bimotor do mais famoso bombardeiro britânico e é o bombardeiro estratégico por excelência, que é o Avro Lancaster. E quando digo Avro Lancaster, já possivelmente quem está a ouvir isto, para alguém já se acende alguma luz. Já faz algum sentido. Porque a RAF, para além da elaboração de bombardeiros médios, como estava a referir, o Bristol Blenheim, o Wellington, depois virá mais tarde, que é o caça-bombardeiro por excelência, que é o Mosquito. E voltaremos a falar dele mais à frente, mas tem que já ser referenciado. Há uma força que é testada. O primeiro teste, digamos assim, que até me aparece na documentação que eu tenho em casa da London Illustrated News, de 1942, que é o Avro Manchester, que é o Lancaster ainda só com 2 motores, mas que depois passará a ser um quadrimotor com motores Merlin. Os primeiros motores do Manchester não resultavam muito, porque eram do modelo Vulture e eram motores problemáticos. De que é que eles resolveram? Resolveram da forma melhor possível, porque tinham o motor aspirina, passa a expressão, que era o Merlin. O Merlin dava para caças, dava para bombardeiros. Ao contrário dos alemães, que eu lembro-me de ter referido, que tinham motores para bombardeiros e motores para caças, e por vezes não resultavam muito bem, como foi o caso daquela giga-joga que fizeram com o Messerschmitt e motores do Henkel, que aquilo não resultou, está em programas anteriores. Aqui os ingleses resolveram o problema com... Não foi o único caso, quer dizer, não foi para todos os modelos, mas no caso do Lancaster meteram 4 motores Merlin. E tínhamos um bombardeiro estratégico. Já tinham garantias de que o motor era fiável eficiente. E conseguia ser introduzido na estrutura do Lancaster, do Manchester, que passa ao Lancaster com um alargamento da superfície alar e metem os motores, inicialmente, assim de memória, à volta dos 1600 cavalos, já a versão superalimentada do Merlin, e que conseguia pôr um bombardeiro estratégico, isto já em 1940 para 41, a voar a 440 e qualquer coisa, 460 km por hora. Porque uma coisa que eu reparo ao longo destes programas, e as pessoas também devem reparar, é que o Sérgio sempre fala na aviação da RAF, e antes de ser RAF, fala sempre no motor Merlin. Portanto, já era um motor testado e que dava garantias. O motor Merlin, e agora, perdoem-me, que se calhar estão as pessoas à espera, eu nunca mais entro na Batalha de Inglaterra. Sorry. O motor Merlin vai equipar um dos caças icónicos da Segunda Guerra Mundial, que não é o Spitfire. É o P-51 Mustang. Eu conto em 10 segundos. Não conto os 10 segundos. Não, 10 segundos meus são muito longos. O P-51 Mustang, que é uma aeronave que é referida daqui a pouco, não sei em que altura. O primeiro modelo que ele tem é um motor Allison, de fabrico americano. Não lhe dá as prestações que lhe vai dar quando, nos Estados Unidos, optam pela Packard, que é um fabricante americano, fabricar sob licença ao Merlin. Quando aplicaram o Merlin, a versão Packard Merlin ao Mustang, que com o Allison voava a 600 e qualquer coisa quilómetros por hora, não era um motor muito fiável para a estrutura. De repente tiveram um caça a meio da guerra que chegava à velocidade registada de 704 km por hora. O mesmo motor Merlin
que com os Spitfires por vezes não chegava a essa velocidade. Portanto, tinha a ver com a aerodinâmica que foi aplicada à aeronave. Portanto, tirava o máximo rendimento. Este motor, digamos que os aviões são icónicos durante o conflito, mas os motores também são. E o motor Merlin, basta ver, e há bocado nas nossas conversas off, Conversas de café. de conversa de café e conversa de mesa, antes daqui do nosso amigo Kim Almeida nos pôr aqui a trabalhar. Não Kim Almeida, um grande cá, mas está para cá. ti. Está aqui perto. Este motor é só isto. Se formos para o YouTube e podemos pôr Merlin Engine, vemos clipes de às vezes 10 minutos só para ver o motor Merlin a funcionar. Portanto, há pessoas para ver isto. Vejam bem até que ponto é que um aficionado à aeronáutica pode ir pelo próprio prazer de ver o motor a funcionar. Bom, voltando a questões. Ao que interessa. Ao que interessa, a RAF, em 1940, tem uma função defensiva, está articulada com sistemas de detecção, mas também está preparado para fazer o quê? É que quando começa a Batalha de Inglaterra, eles vão se limitar a receber o impacto da Luftwaffe, que começa a atacar gradualmente primeiro aos objetivos militares. A partir de setembro, a Luftwaffe começa a atacar primeiro as áreas costeiras, Portsmouth, os portos, depois os aeródromos, tenta atacar os aeródromos. Está no filme, que eu já referi várias vezes, Battle of Britain, com o Michael York. Vão ver o filme. Depois, conforme vai sendo avalizado pelo Alto Comando em Berlim, que há uma capacidade de resposta eficaz, mas muito no limite, da RAF. Eles passam dos alvos estratégicos militares para quê? Para os alvos estratégicos civis. Ou seja, infundir o terror na população inglesa. Como preparação para a Operação Sea Lion. Eles possivelmente é que não devem ter calculado qual seria a reação da população inglesa. E não podemos falar da Batalha de Inglaterra como uma operação ou como uma história meramente passada no ar. Não dá. Porque nessa altura temos os atores que estão por trás da Batalha de Inglaterra. A Batalha de Inglaterra é fácil para qualquer um de nós. Estamos aqui a falar, mas as pessoas que nos estão a ouvir podem pôr na internet, podem ver filmes. Há uma multiplicidade de histórias à volta da Batalha de Inglaterra. Mas e os outros atores? Por exemplo, a Home Guard. O exército britânico tinha sido evacuado de Dunkirk, estava a ser preparado, digamos assim, para outros teatros de guerra, nomeadamente para onde? Norte de África e Mediterrâneo. Porque temos que contar que a guerra não parou para se esticar tudo à Inglaterra. Sim. A guerra também tinha teatros. Isto só remetendo para a intervenção britânica. Não estamos a falar ainda da Frente Oriental. Ela ainda não tinha propriamente começado. Começa em 41 com a Operação Barbarossa. Mas o eixo, ou seja, a Itália e a Alemanha, também vão atacar os interesses ingleses aonde? No Norte de África. Sim. Para controlar o Egito e o Norte de África, através da Tripolitânia e da Líbia. Daí a formação do 8º Exército. E também, não podemos esquecer, quando falámos da campanha do Norte de África, que toda a gente acaba por conhecer, porque há dois nomes de referência, duas referências, Africa Corps, 8º Exército, Rommel e Montgomery, mas é que a guerra também se faz no ar. Por exemplo, o conflito Norte de África, que vem de 40, 41 a 42, até já com a intervenção americana no Norte de África, na Tunísia, para as operações que depois dali partem para o sul da Itália, vai obrigar, por exemplo, a modificações nos aviões, nas aeronaves. É que voar sobre o deserto tem um pequeno problema. Areia e poeira. Eles vão ter, por exemplo, no caso do Spitfire, o Spitfire que voa sobre os céus de Londres e de Coventry a defender o território britânico, não pode voar nas mesmas circunstâncias sobre o deserto. É preciso levar modificações. Uma delas é claramente visível no modelo, que são os filtros. Os sistemas de filtragem das areias para não gripar o motor. Eu tenho modelos em casa, só digo que tenho 6 modelos de Spitfire, todos iguais, em casa. 6. Aliás, até 3 mais se considerar as escalas a questão. E tenho uma versão que é do deserto e que nota-se no queixinho, à frente do cubo da hélice, o filtro. Logo, à partida e baixo das asas também, para permitir que o avião possa voar nas melhores condições, quase por meio de uma tempestade de areia.
Isso é preciso. E os homens também fazem a mesma coisa. Por isso, se as pessoas pensavam, ele só se vai remeter à Batalha de Inglaterra, não dá. Sim. Não dá. E nós já falamos aqui, sobre o Mediterrâneo, A Ilha de Malta, sobre o teatro um pouco afastado da Síria. Portanto, há todo um alargamento no teatro de guerra entre o final do ano 40 para 41. É que a Inglaterra está sozinha, não está sozinha na ilha. É que a Inglaterra está sozinha em toda a sua área de influência estratégica. Há uma ideia, a Inglaterra aguentou-se sozinha na ilha. Depois aguentou-se sozinha na ilha e aguentou-se sozinha no Mediterrâneo e aguentou-se sozinha no Norte da África. Agora, aguentou-se sozinha? Não. Os Estados Unidos, o Roosevelt faz chegar grandes quantidades de materiais, ainda como país neutro, mas com ataques de submarinos, obviamente, das matilhas, porque a guerra submarina, talvez um dia tínhamos mesmo... Sim, eu sei que a guerra naval é um bocado complicada para mim, porque não é propriamente a minha praia. Isto foi assim um trocadilho. Foi bonito. Foi um trocadilho bonito. Praia. Sob pena de ser crucificado pelos meus colegas da área naval. Mas tentarei não meter, porque eu nunca sei o estibordo e o bombordo. É por causa disso. E não sei nadar. Alguém que não sabe nadar e falar de navios é assim um bocadinho estranho. Mas pronto. Após este introito, mais uma vez o introito. Agora, voltando. A Batalha de Inglaterra é fundamental percebê-la que ela também é travada em terra. É travada em terra para suportar o esforço no ar. A Home Guard. Quem era a Home Guard? Eram os ingleses, portanto, soldados ingleses, mas da Guarda Territorial. Idosos. Ou que não tinham sido incorporados para a frente de batalha porque tinham algum tipo de doença ou de incapacidade que não os tornava operacionais para uma frente de batalha de alta intensidade, mas os tornava-os capazes para o exército territorial. Sim, mas esse recurso a essas tropas é por falta de... Essas pessoas que não foram incorporadas, é por falta de gente para incorporar o... É para libertar completamente a capacidade, para libertar totalmente o exército, as tropas de primeira linha para as operações. Exato, porque o exército inglês ou o exército britânico vai crescer até 1 milhão de homens. Vai. Mas tradicionalmente nunca foi um exército grande. Recordo-me que há um momento em que eles começam a deixar de ter homens para recrutar e começam a recrutar pessoas que não estavam, que supostamente não eram recrutáveis. Pois, porque é assim, quer dizer, meia culpa, ainda há um outro teatro de guerra que os ingleses estão a combater. Estava-me a esquecer, isto é imperdoável, devia ser crucificado com agrafes, que é o Médio Oriente. É que a Inglaterra está a combater. Agora, combate-se na Batalha de Inglaterra sobre o território inglês. Os ingleses estão a combater no Mediterrâneo, entre o Norte da África e o Mediterrâneo em si, na Síria e no Extremo Oriente contra os japoneses. A invasão de Singapura, a invasão de Hong Kong, a RAF está lá. E tem perdas terríveis. Portanto, no fundo, os ingleses estão sozinhos desde a Europa até ao Extremo Oriente, a combater 3 adversários. Eu agora até estava, quer dizer, imperdoavelmente, a esquecer do Japão. E a campanha do Pacífico, depois é outra questão. Mas aqui já ainda nem é a campanha do Pacífico. É o Japão, a partir da declaração de guerra formal do eixo contra a Grã-Bretanha, estende-se sem qualquer problema para... Aliás, um dos grandes sonhos do Japão era chegar à Índia. E chegar à Austrália. A Austrália chegou a ser bombardeada pelos japoneses. Darwin chegou a ser bombardeada pelos japoneses. Nós fizemos referência a isso. Não é? Vamos ver. A Inglaterra, a certa altura, mesmo com todo o apoio que lhe vem do exterior, está a lidar sozinha com a situação. Tem homens destacados em Hong Kong, tem homens destacados na Birmânia, tem homens destacados em todo o Extremo Oriente, tem homens destacados no Norte da África e tem a sua guarnição. Por isso, cada homem de 65 anos, ou 60 anos, ou 50 anos, estava ali, que fosse para a Home Guard, estava a libertar um soldado para combater no exterior. Só homens, não. E agora vamos àquilo que interessa. Esta guerra foi só feita por homens? Não foi. A campanha de Inglaterra foi feita por mulheres, em todos os aspectos. Desde as que trabalhavam nos campos, do exército auxiliar, que iam labrar os campos. E estamos a falar de burguesas da cidade, senhoras de estatuto, que iam para o esforço alimentar britânico. A Home Guard, como eu falei, a Guarda Territorial, em que eles até receberam armas dos Estados Unidos para deixar livres as armas, as Enfields de regulares, foram para as tropas, eles receberam as Springfield 07 americanas, que tinham uma munição diferente,
que eram obrigados a meter uma banda de cor na coronha, que era para não haver confusão e saberem que os municiamentos tinham que ser só para aquela arma. Fabricaram coquetéis Molotov em grandes quantidades. Fizeram blindados improvisados. Carros do leite transformados em blindados. E mulheres piloto. E as mulheres piloto? Aliás, vamos às WAF, WAAF, que é Women Auxiliary Air Force, que eram as meninas, as senhoras, que estavam nos serviços telefónicos, nos serviços de controle de comunicações e que estavam nos centros de comando a receber as instruções dos operadores de radar sobre um enorme mapa, que era o dobro desta mesa, com o mapa da Inglaterra, em que elas estavam com umas ferramentas muito parecidas com as dos croupiers dos casinos, a empurrar, a localizar a chegada das forças alemãs, que eles punham umas pecinhas em cima do tabuleiro, e iam empurrando conforme as instruções que recebiam telefonicamente dos operadores de radar. E a partir daí, se detectassem uma força a chegar à costa inglesa, porque preferencialmente a interseção era feita sob o Canal da Mancha, era dado o alerta. A responsabilidade do alerta recaía, porque não era sobre os operadores de radar. Os operadores de radar limitavam-se a assinalar a entrada de uma força estranha, ou seja, de uma formatura de bombardeiros alemães escoltada por caças também alemães. Estas senhoras tinham a responsabilidade de interpretar a informação e colocá-la sobre o mapa, que é, como podem depois ver na imagem, e a evolução da força invasora, portanto, da componente da força em questão, era dada para os comandos dos aeródromos mais próximos, para haver aquilo que era o chamado scramble. Os pilotos da RAF, durante a Batalha da Inglaterra, quase que não... Às vezes não saíam do avião, como eu disse. Mas qual é a imagem que mais conhece? É eles sentados cá, no relvado, a ler revistas, completamente equipados já, com o fato de voo, às vezes com um calor tremendo. O fato de voo é grosso. Aliás, na imagem é evidente. E era uma sirene que dava o scramble. Só tinha que correr para os aviões, colocarem-se nas carlingas. Os assistentes de voo, porque isso era a responsabilidade dos mecânicos de voo, era colocar-los porque os paraquedas não estão com eles, por vezes estão metidos a servir de assento, depende dos modelos. Sim. Colocá-los, ajustá-los, fechar as carlingas e eles começarem a sair em direção aos caças e aos bombardeiros alemães. E porquê o Canal da Mancha? Era para tentar evitar ao máximo que os bombardeiros não passassem e não conseguissem bombardear. Nem sempre conseguiram. Sim, porque a ideia que se tem relativamente à Batalha de Inglaterra é que a Alemanha é que estava numa posição de superioridade em relação durante o processo. E estava. Mas depois eu fui consultar o número de mortos e o número de mortos de alemães é superior ao número de mortos de ingleses. É assim. Estatisticamente, foram envolvidas do lado aliado 1963 aeronaves e do lado alemão 2.550. A questão que muitas pessoas estão se eles eram tão eficientes, porque é que Coventry foi destruída, Manchester, Liverpool e Londres? Porque a RAF não conseguiu ir a todas. Sobretudo, há um período em que a RAF, e aí foi um erro de cálculo. A RAF, durante algum tempo, não apostou e só tinha realmente um avião mais ou menos preparado para a interseção noturna, o que não é muito fácil. Enquanto que os alemães, para além dos bombardeamentos diurnos, começaram a fazer com regularidade os bombardeamentos noturnos. E aí não era a questão do radar falhar ou não falhar. É que era a capacidade dos caças atuarem de noite. E se nós vamos a ver os documentários da época, vemos que a maior parte dos bombardeamentos alemães começam a ser à noite. Sim. E há filmes que até... no cinema, até recentes, há um filme sobre um teatro que nunca fechou em Londres, que agora não me recordo o nome, que aquilo era terrível porque à noite estava sempre a ser interrompido pelos bombardeamentos. E se vemos muito do registro cinematográfico e toda a historiografia romanceada ou não é o bombardeamento diurno.
Isso foi a fase inicial em que eles atacavam aeródromos e objetivos militares. O bombardeamento diurno passa a atacar os alvos civis. Porque durante algum tempo a Grã-Bretanha não tem, mas não é eficiente ao ponto de conseguir travar uma força de ataque noturno. Até que eles começam a criar, mas já bem pouco tarde, caças com capacidade de atuação noturna, porque já têm um radar próprio, já têm o seu próprio radar, mas vão um pouco tarde. Quer dizer, vão um pouco tarde para aquele contexto, que é o Bristol Beaufighter. Neste caso, coloca-se a questão: se Berlim não tivesse, se Berlim tivesse decidido manter o ataque à Inglaterra, a Inglaterra tinha cedido, tinha capitulado ou não? Não. Não, porque é assim. E acho que isso, eu acho que a Alemanha acaba por desistir da Operação Sea Lion, apesar, já também referimos aqui, e remeto, há tentativas de paz separada a partir da chancelaria em Berlim, mas isso é recusado sempre, terminantemente, por Londres. Depois, algo que é determinante para todo o curso da guerra, mesmo para nós, Portugal, que é a opção, com muita oposição de alguns do alto comando, não foi unânime, de Hitler invadir a União Soviética. Ou seja, quebrar o tratado, o pacto germânico e fazer a Operação Barbarossa no início de 1941. Portanto, não foi unânime. Mas isso aliviou fortemente a Grã-Bretanha. Mas a Grã-Bretanha estava preparada, não sei, mas motivada para resistir à invasão alemã estava. Não ia ser a França. Eles estavam preparados para combater os alemães esquina a esquina. Aliás, dá para perceber, até não temos tempo nem profundidade, mas dá para perceber pelo próprio sistema defensivo que estava montado na Grã-Bretanha. Mas é uma coisa que toca. Todas as crianças foram evacuadas para o campo. E uma das dores de cabeça é que tem que se fazer justiça, e não tem a ver com os regimes. A família real britânica recusou-se a sair de Londres. Era uma dor de cabeça para os Churchill. Porque eles continuaram em Buckingham. A Rainha Isabel II, que ainda está no trono, era condutora de ambulâncias. Cumpria serviço portanto, no exército feminino, nas voluntárias femininas. Há bocado referia às ATAs. O esforço de guerra foi... Há bocado eu falava das UAFs que estavam no centro de comando. As ATAs, que era a Auxiliary Transport, agora não tenho o acrónimo presente, mas era a ATA, eram mulheres com brevet de piloto que tinham a tarefa, para libertar os pilotos, para estar os pilotos sempre disponíveis. Estavam nas fábricas, por exemplo, na Supermarine, a levar os Spitfires praticamente desarmadas para ser mais rápido, a levar os aparelhos das fábricas para os aeródromos. Era a tarefa delas, era levar os aparelhos das fábricas para os aeródromos para não estar a prender pilotos com essa tarefa. E durante muito tempo ninguém se lembrou das ATA. Mas o papel das mulheres aqui não foi só servir sanduíches e canecas de café. Elas morriam como os outros. Elas estavam nos aeródromos. Quando caía uma bomba não escolhia géneros. Iam pelo ar todos. E elas estavam lá. Ou como as enfermeiras que estavam em Singapura, que estavam a defender, não defendiam, mas ficaram nos hospitais até o último momento e foram mortas e violadas pelos soldados japoneses. É bom que se diga. Nesse mesmo ano, que a queda de Singapura e a queda de Hong Kong, eu nem vou entrar aqui em detalhes, mas mostrou a selvageria do que era o Exército Imperial Japonês. Não é? Que não poupou nada nem ninguém. Não é? Por isso, a guerra aqui era total sobre Londres, era total sobre Coventry, como era total sobre Singapura e Hong Kong. E Hong Kong ali com Macau ao lado. Sim. Não é? Portanto, convenhamos, isto é um período em que a Inglaterra, assim, temos agora, não vou entrar por questões do Brexit, mas a Europa que se lembre de uma coisa. A Inglaterra contribuiu muito para que a democracia na Europa se sustentasse. Eu posso ser agora crucificado nos comentários, mas a liberdade de expressão é esta liberdade de expressão que tem agora que eu levo um bocadinho a... Desculpem lá, posso levantar. Aqui em pilotou isto. Exatamente. Não só, mas também. Nós estamos a aproximar do final deste pequeno episódio. Ficamos na Batalha de Inglaterra, penso eu, mas também já fica também aqui um bocado... Sim, nós até podemos resumir a Batalha de Inglaterra. No resultado final,
O resultado final é que a Inglaterra não vergou. E não vergando foi um elemento catalisador para vários aspectos. Primeiro, teve um efeito que não é do conhecimento geral, porque não tem que ser. Teve um efeito brutal nos Estados Unidos. Na própria opinião pública americana. Porque a opinião pública americana começou a mudar. Primeiro tinha uma atitude não intervencionista e depois com aquele fluxo de voluntários americanos que vão com a Royal Canadian Air Force, a opinião pública americana começa a mudar fortemente para uma intervenção na guerra. E ainda há uma resistência à intervenção na guerra por parte do Congresso. E a 7 de dezembro de 1941, como já falámos aqui, é o ataque a Pearl Harbor. E eu volto aqui a deixar a teoria da conspiração. Os Estados Unidos, aparentemente, o Congresso não queria entrar na guerra. Mas agora explique-me, quando há o ataque japonês, porque é que não estão os porta-aviões em Pearl Harbor? Portanto, a preparação para a guerra nos Estados Unidos estava a entrar em modo de aceleração. Tanto é que já estavam a ser enviados grandes quantidades de armamento para o Reino Unido via o Atlântico. Portanto, a Batalha de Inglaterra tem este efeito de alcance geoestratégico, é que vai ser o catalisador moral para que os Estados Unidos se sintam com vontade de entrar na guerra. E há aqui uma questão curiosa também que se coloca relativamente ao nosso papel. A Inglaterra está mesmo isolada durante aquele período ou Portugal? Não, neste momento Portugal ainda está numa posição periclitante. É um início em que se joga muito mais para o lado do eixo. Não há nenhum tipo de apoio? Temos que terminar, mas... aliás, a Inglaterra está numa situação um bocado complicada, porque mesmo durante os anos 40-41, o Ministério da Guerra cá em Portugal pede insistentemente aviões britânicos e eles não têm possibilidade de nos fornecer em 40-41 algo de imediato. Para onde? Para colocar nos Açores. Porque desde cedo que o governo português está a blindar, literalmente, o arquipélago açoriano, porque sabe que o arquipélago açoriano vai ser moeda de troca. Isto não é nada do ano de 42 nem de 43. Já antes já era perfeitamente perceptível e não podemos dizer que o governo português fosse povoado por incompetentes em termos de visão estratégica. Tinha-lhe faltado visão estratégica para o rearmamento do Exército nos anos 30. Mas isso é outra questão. Se calhar até poderia dar um programa. Não é? E por agora temos que terminar. Não é? A Regi está a dizer que estamos a ficar sem combustível, portanto temos que aterrar e repor o municiamento. Por isso, Paulo, agora o próximo programa, vamos para outros campos, sim, para outros teatros de guerra. Vamos tentar chegar à propulsão a jato, em 1945. Tentemos. Sem garantias. Em jubilosa esperança. Sim. Paulo, sempre a considerá-lo. Igualmente, já. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.